Fala galera, mais um MedFit Podcast, mais um episódio aqui e hoje a gente vai bater um papo muito bacana sobre o que a gente faz no nosso dia a dia e sobre aquilo que mais dominamos aqui, ou um dos assuntos, né? Nós quem? Eu, você, é isso que eu ia chegar, né? Tá, né? Eu quero que acabou o clima. Estamos aqui com essa maravilhosa convidada, a Dama de Vermelho, tá? Para bater um papo aqui sobre o cross, sobre o exercício de forma geral, mas mais em específico o cross, né? O cross training, que a nossa área é o que a gente faz todos os dias. E sobre também o Evolua Games, que está chegando aí a 9ª edição. É ou não é, Juliana? 9ª edição já. 9ª edição. Parece que foi ontem, né? Nossa, que legal. O Evolua tem 8 anos. Não, o Evolua nasceu em 2016. 7 Daí anos. faz as contas aí que eu não sei fazer. É porque eu acho que nos 2 primeiros anos a gente fez dois... Dois seguidos. Foi dois no mesmo ano, né? Isso. E na época a gente ainda não chamava de Evolua Games, depois que a gente trocou esse nome, pra ficar um nome mais bonitinho. Tu lembra disso? Troca de... BDW. Troca de... Best World Day. É verdade. A gente chamava assim. E tu sabe que nós fomos os pioneiros nesse negócio de treinamento interno, né? De evento, fazer competição interna, né? Sim, O Evolua, gente, não sei se vocês sabem, né? Foi o primeiro box de Sara, Foi. tá? A gente sempre pioneirando aqui em Sara, né, Dinho? Puxando a fila, né? Sempre puxando a fila, bem legal. E a gente continua até hoje porque estamos fazendo um ótimo trabalho. Né? A gente consegue perceber isso, vendo o desempenho dos nossos alunos. E eu até vou te encher de pergunta hoje, tá? Tá. Mas antes de eu te encher de pergunta, deixa eu falar uma coisa que me deixou muito feliz. Teve um aluno novo que ele veio falar pra mim uma coisa que eu falei pra ele exatamente assim: este é o Evolua. Porque ele falou o seguinte: quando eu cheguei no Evolua, eu pensei que era aquela gente toda sarada, exibida. Sem camisa, com aquelas roupas tudo chique, papapá. E eu fui super bem atendido. As pessoas não... Assim, normais, assim como eu, ele falou. Meros mortais. Daí eu falei, mas esse é o perfil Evolua. Nós somos esse perfil, né? Cada um tem esse perfil. E acaba que os donos colocam um perfil no pessoal, né? Sim. Então nós somos assim, a gente é gente como a gente, é verdade isso, Edinho? Com certeza, na verdade a gente tenta sempre transmitir aquilo que a gente faz no dia a dia, aquilo que a gente prega, né? Tanto no âmbito de exercício quanto de qualidade de vida, né? De estilo de vida, na verdade, que é o equilíbrio, né? A gente vai lá, treina, quando é pra treinar, faz um treino legal. Quando é pra ir lá fazer um churrasquinho com a galera, a gente faz um churrasquinho com a galera. Então a gente tenta sempre manter esse equilíbrio. Legal, E o Evolua é o que, né, reflete essa nossa postura, né? Isso me deixou muito feliz, assim, porque é isso que nós queremos, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, difundir a qualidade de vida de forma geral, né? E a gente sabe que a qualidade de vida não está no alto rendimento, quando a gente traz para o esporte, né? Perfeito isso. Então, o Evolua é isso, é qualidade de vida, é trazer saúde para as pessoas, ou melhorar a saúde delas, né? Já quero aproveitar esse gancho que tu falou do alto rendimento pra gente falar sobre o cross, tá? Porque tem muito esse mito de que o cross ele é um esporte muito perigoso, é um esporte que machuca muito, um esporte que lesiona muito, exatamente porque ele é oriundo, né, de 2 esportes olímpicos de alta intensidade. Só que isso não se reflete dentro do boxe. Como é que faz? Como é que acontece? A gente pode considerar o cross como alto rendimento? O que tu me diz? Então, assim como todo esporte, na verdade, a gente tem o alto rendimento e tem, né, a prática do esporte, como a gente falou, difusão da saúde, difusão de qualidade de vida. Tipo futebol. Exatamente, esse era o exemplo ainda que eu ia falar. Porque a gente tem as competições de cross, né? Nós aqui do Evolua já participamos de várias, né? E só que a gente tem, como que eu posso colocar? A gente tem, na verdade, como objetivo, né, o desafio pessoal do aluno, que a gente leva numa competição. Em competição, no caso. Exatamente. Porque a gente sabe que o alto rendimento exige muito mais, né, do que os treinos do dia a dia, a planilha de treino do dia a dia. Uma preparação de treino, é uma preparação nutricional, enfim, abrange muito mais que isso. Então a gente gosta sempre que os alunos participem, mas num âmbito mais de participação, até mesmo para evitar, né, às vezes lesões, que o alto rendimento está muito associado, né, a lesões e tal. Então competição, a gente acaba... no geral, tu acha que rola esse negócio de lesão? Rola.
Rola por dois motivos, né? Primeiro, o próprio aluno, o atleta, né, chama-se como quiser, não está preparado às vezes, né? Tem muitos alunos que às vezes vão com pouco tempo de treino e acaba que juntando, né, o condicionamento físico, né, ao extremo, que é o espírito de competição, o ambiente de competição, né, que já por si só já causa um estresse. Então a galera vai lá, fica nervosa, escapa uma mão, deixa o peso cair e tal. Eu, né, particularmente já participei de algumas competições e já vi bastante gente se machucar. Mas é interessante falar desse negócio de lesão no esporte, principalmente em competição, porque hoje, claro, nós estamos fazendo ali o Evolua Games e nós participamos de outras competições de cross. Mas nós também já participamos de outras competições de outros esportes, né? Então a gente sabe que é uma coisa muito comum. Sim. Porque tem essa questão da emoção muito envolvida, né? Uhum. Até a gente aprende na faculdade, lá na psicologia do esporte, muito sobre essa questão. De que às vezes o atleta ali tá lá no treinamento, ele é de um estilo, na hora da competição ele é outro. Sim. Então acaba que ele pode se lesionar por causa disso. Então que dicas que tu daria ali para os nossos alunos durante a competição evitar lesões? Até coincidentemente a gente falou sobre isso, acho que na última dica do coach lá a gente falou sobre um pouco, né, sobre essas dicas aí. Na verdade, a primeira dica que eu posso dar é saiba, né, o nível de condicionamento que tu está, né? Certo. Então, por exemplo, Edinho, eu comecei a treinar há pouco tempo, posso participar de uma competição? Claro que pode, só que saiba, né, que você começou há pouco tempo, ou tenha isso em mente, primeiro de tudo. Depois vai lá e dê o seu melhor, né? Só que por que eu falo isso, né? Porque quando a gente tem noção do nível que a gente está, eu não vou me comparar com o colega que está do lado, né? Por quê? Porque esse colega pode estar treinando há muito mais tempo e pode ter uma estrutura, né, musculoesquelética muito mais preparada do que a minha. Então, às vezes, se eu usar ele como parâmetro, eu vou tentar cargas que eu não tenho, né? A gente fala nesse sentido, a carga que eu não domino, ou seja, que eu não absorvi ainda, né? Então, eu vou fazer o exercício, eu vou tentar com cargas mais altas do que eu estou preparado e aí acontece os problemas. Mas a gente cuidou disso, certo? Com certeza, não. É que, na verdade, sim, nas competições que a gente promove, ou seja, no Evolua Games, né, isso a gente já vem preparando desde muito tempo, né? O Games já está anunciado, todo mundo sabe que todo ano tem, mas a gente muda as datas por causa dos alunos para que a gente consiga, né, adequar a todos. A gente faz às vezes no final do ano, esse a gente vai fazer mais no meio do ano, porque tem muita gente que viaja e tal. Mas está anunciado já tem uns 3 meses, que a galera sabia que ia ser em agosto. Então, a partir disso, a gente já começa toda a preparação, tanto de condicionamento quanto psicológica mesmo. A gente fala pra galera que nada mais é do que um treino, onde a gente vai ter um tempo, vai ter um judge, um juiz ali com ele. Mas o espírito eu digo mesmo. assim, cada categoria tem o seu peso, né? Sim. Então, nenhum aluno vai acabar se aventurando Não, com a mesma carga que a tua, por exemplo. Porque são cargas já controladas sim, nisso, né? Até porque, né, eu até estava me referindo a competições abertas, né? Nem estava especificando muito no Evolua Games, mas dentro do Evolua Games a gente já... Eu estava falando do Evolua Games. Pois é, não entendi errado. Mas dentro do Evolua Games a gente já tem as handcuffs, né, as nossas pulseiras, que por si só já padronizam, né, o padrão de movimento que a gente vai cobrar. Então a pulseira amarela é um movimento, uma carga, pulseira laranja e assim vai. Então a gente não vai cobrar um snatch com 80 quilos, com 70 quilos do cara que está lá na pulseira amarela, na pulseira laranja, na pulseira cinza, que são as pulseiras iniciais, né? Então, a pessoa tem que ter, no mínimo, um tempo de preparação, até porque senão ela nem consegue executar a prova, né? Quando se trata de cross, o que eu percebo muito, tá? Não só em cross, na verdade, tudo aquilo que vem novo no mercado. Existe muito uma questão emocional dos profissionais, certo? Sim. Vamos lá, vamos lembrar lá dos nossos tempos lá de início, de formados, em que veio o tal do treinamento funcional, lembra? Imagina. Em que muitas pessoas falavam, meu Deus, treinamento funcional. Tinha um certo preconceito por causa desse termo treinamento funcional. Sim. Né? Então eles ficavam, mas qualquer treino é treinamento funcional. Claro, mas acabou se caracterizando de uma forma, no meu ver, positiva. Sim. O que tu acha? Positivo? Não, então, na verdade, é uma discussão assim bem ampla, porque existem dois caminhos, né? Dois viés, que é o comercial, né?
as pessoas que acham um problema por causa da parte comercial, opa, tá roubando a minha fatia de mercado, tá tirando isso. Entendi. Aí tem a parte que realmente é técnica, né? Então tem duas fatias. De uma maneira geral, o treinamento funcional, ele também revolucionou o mercado de uma maneira muito positiva. Sim. Trouxe muito mais dinâmica, né? Naquele momento. Certo. Trouxe muito mais dinâmica para os treinos, né? O pessoal acostumado em 3 séries de 10 nesse aparelho, 4 Certo. naquele. E acabava afastando as pessoas da Isso. musculação. Então aproxima mais, né? Assim como a gente viu agora há pouco tempo, agora na verdade na atual conjuntura é o beach tênis, né? Sim, Mas um períodozinho isso. atrás, o ciclismo, que a gente via as rodovias aí cheias de bicicletas. Mas de uma maneira geral isso só traz benefício, porque as pessoas estão se exercitando. Só que tu vê que a gente pensa desse Sim. jeito. E muitos outros não pensam assim. Sim, sim, é isso que eu falei. Tem as pessoas que acham que, opa, tu tá roubando meu cliente, tu tá. Essa fatia do mercado é minha. Então, muito E pelo não contrário. faz sentido, Não. exatamente, porque quanto mais saúde a pessoa vai procurar, né? Ela vai, às vezes, ela tá lá na bike, por exemplo, ela quer fortalecer a musculatura, ela vai procurar uma academia. É muito mais fácil esse aluno procurar um outro nicho Sim, de esporte do que tirar o sedentário de casa. Não, exatamente, e é o que eu sempre falo. Se a pessoa começou a treinar, começou a se movimentar com uma outra modalidade, ou até mesmo com a mesma modalidade que a gente trabalha, mas em outro lugar, e depois ela vai parar lá com a gente, eu falei, opa, a parte mais difícil do trabalho já foi feita, que era fazer essa pessoa se mexer, assim como tu falou. Exatamente. A pessoa já saiu do sofá, já está se mexendo. Então, agora é só a gente dar continuidade. Né? Agora vamos sair um pouquinho do mundo do games. Eu quero entrar mais assim no mundo do cross, tá? Tá. Vamos misturar agora um pouquinho com medicina, cross. Porque se já existe preconceito no nosso mundo da educação física, imagina no mundo da medicina, certo? E eu encontrei um paciente que ele me disse assim, doutora, eu tô amando o cross, ele nem treina com a gente, tá? Ele é um paciente meu, ele nem treina com a gente. E ele falou o seguinte, um outro médico falou para mim correr do cross, não ir para o cross, porque teve não sei quem que morreu em Criciúma. Não fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não. Eu não fiquei sabendo Mas, nada. porque né, eu acredito que se realmente for verdade, né, a gente teria ficado sabendo, enfim, mas também se foi, também não fiquei sabendo. Mas ele falou, corra do cross. O último exercício que você tem que fazer na vida é esse. Quando ele me falou isso, eu dei uma gargalhada. Daí ele riu junto comigo, ele falou assim, é o único exercício na vida que eu fiquei, doutora. A única coisa que eu gosto de fazer. Eu nunca me lesionei. E por que então ele falou isso? Então, joga essa pergunta pra ti. Por que tu acha que um médico que é muito bom, muito conceituado, possa ter falado esse negócio do cross? Tu acha que envolve emoção ali ou não? Assim, a gente conversa no meio, a gente conversa bastante sobre isso, né? Porque realmente não é um caso isolado, né? A gente tem vários profissionais. Principalmente na área ortopédica, né? Tem muito médico mais antigo aí que acaba tendo esse preconceito com o cross. Mas na minha opinião, de forma geral, é só realmente o desconhecimento específico da modalidade. E também assim, carrega-se um pouco de culpa, né? Digo, nós do cross, principalmente a galera que trouxe o cross para o Brasil e tal, porque no começo realmente a coisa era feita de qualquer forma. E realmente machucou bastante gente. Assim como tudo que é feito de forma errada por profissionais que não são tão qualificados, traz o risco. Então no começo realmente difundiu bastante. Mas isso a gente está falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Então hoje já não tem mais isso. Hoje as lesões são fatos, né, que acontecem em qualquer esporte. No cross até o índice é muito menor do que na maioria deles, né? Mas o profissional em si, eu acho que... Não adianta discutir mais esse assunto de lesão, né? Entre os profissionais, É. porque eu penso assim, ó, quando a pessoa... Eu vejo muito isso como forma de torcida, tá? Eu vejo muito forma, tipo assim... Ele parece que torce, não gosta daquilo ali. Sim. E vai achar vários motivos pra não gostar daquilo ali. E vai torcer pra que ninguém goste daquilo ali também. Porque lesão por lesão a gente sabe números, né? A gente sabe como é que são as Sim. coisas. E quando a gente quer provar um número que a gente quer, a gente procura Um estudo que que vem de encontro àquilo que eu quero. Né? Exatamente. Então,
Eu quero falar agora com os meus colegas médicos, tá? Colegas médicos, eu sou profissional de educação física também. Não só em formação, mas na prática. E por que eu acabei escolhendo o cross para minha vida como atleta? Porque ele é muito completo. Agora a gente vai falar dos benefícios do cross. Ele é muito completo. Ele trabalha força, ele trabalha o sistema cardiovascular, ele trabalha flexibilidade, né? Melhora a amplitude de movimento e o principal de todos, trabalha a musculatura profunda. Tudo isso num treino só. Uhum. Tanto é verdade que se você, colega médico, for fazer uma aula aqui com a gente, por exemplo, você vai conseguir sentir músculos que nunca tinha sentido antes. Pra tu ver, em outras modalidades. nós tínhamos nós estamos em 23, 20, 21. Nós tínhamos um ortopedista, um médico ortopedista que treinava conosco na unidade de Uruçanga. Treinou bastante tempo, assim. E a gente conversou poucas vezes, né? Eu ia pouco lá, mas as poucas vezes que a gente conversou, ele no começo também tinha um pouco de preconceito. Começou a praticar e viu que é totalmente diferente, não é uma coisa infundada. Tem começo, meio, fim, tem evoluções, tanto técnicas como de carga, né? Enfim, na premissa do treinamento esportivo. Volume e intensidade controlado sempre que a gente quer, né? Dentro da periodização que a gente está. Estamos no protocolo de força, estamos de potência, estamos no... Sim, enfim. E isso é importante para falar ali para nossa audiência, tá, gente? Vamos lá, quando a gente vai montar um treinamento, seja para aluno de personal, seja para uma turma, tá? A gente aprende muito isso na faculdade também, depois a gente vai aprimorando. A gente tem que fazer um planejamento de uma sessão, em que a gente faça um aquecimento, né? Uhum. Depois vem a parte principal, em que a gente vai pegar alguma coisa para dar ênfase, né? Depois a gente faz o gasto calórico mesmo, o exercício propriamente dito, e depois o que a gente fala é esfriar o corpo, né? O alongamento, Sim. o final, o relaxamento. Então, isso assim, ó, a base da base, a base que a gente aprende na faculdade. Então, a gente aprende isso direcionado para todos os esportes. Não só para um treino de personal, mas também para o vôlei, para o treino de vôlei. É assim que funciona uma sessão de treinamento. E não seria diferente com o cross, certo, Edinho? Sim. Então, hoje, o Evolua, tá? A gente divide o Evolua em 3 partes principais, certo? A aula, né? A aula. Conta um pouquinho pra gente, tu que é que monta os treinos aí pra gente. Como que tava o treino de hoje, por exemplo? Hoje a gente tem, né, um aquecimento ali mais específico de core, né? Abdômen, região abdominal. E, né, por exemplo, hoje, né, em específico, a gente tem no aquecimento, a gente tem a partezinha de fortalecimento de core, né, que é uma preparação para a parte técnica. E a gente tem um movimento, o burpee, né, o velho e bom burpee, que acelera um pouquinho a frequência cardíaca. Então, qual a lógica do aquecimento? Preparar a musculatura que vai ser bastante, né, requisitada a seguir, né, e subir um pouquinho a frequência cardíaca, né, para o corpo saber, opa, vou ter que me mexer. Então, o aquecimento de hoje está assim. Na parte técnica, a gente tem um movimento, um complex, né, que é uma junção de alguns movimentos de clean, né? Hoje é um complex de clean. O clean é aquele exercício... Primeira fase do arremesso, que eu tiro a barrinha do chão e coloco no ombro. Não, ok. Eu sei disso, Tá. né? Até porque eu faço. Galera que tá vendo, né? A vontade de chutar ali embaixo da mesa, gente, é algo assim, impressionante. E essa aqui não tem nada que essa aqui separe. dá pra chutar. Não, o que eu quero dizer é aquele esporte olímpico, é o clean, Ah, tá, né? o LPO? É o clean and jerk? Clean and jerk é um movimento Tá, e clean. snatch é o outro movimento. São os dois movimentos Clean and específicos. jerk e Isso. snatch. Isso são movimentos E do LPO, LPO. do levantamento de peso olímpico. Tá. Né? Até é legal isso aí, já a gente pode dar uma pincelada aqui pra galera entender. Porque o que acontece? A gente tem dentro do Evolua, né? Ou na maioria dos cross. Back squat, front squat, overhead squat, Blá, 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 blá. power clean e aí segue o baile. Todos esses movimentos a gente chama de LPO. Mas quando a gente parte para uma competição oficial, não existem esses movimentos. Uma competição de LPO, correto? Sim. Não LPO existe. é uma competição olímpica, certo? Olímpica, né? Caráter olímpico, né? Exatamente. Então a gente tem os movimentos cobrados, ou os únicos movimentos que tem, é o clean and jerk, que é a primeira fase, tira a barrinha do chão, ombro e arremessa ela. E o arranco, né, ou o snatch, que é tirar a barra do chão
e levar acima da cabeça em um único movimento. Né? Mas por que a gente fraciona isso? Para isso que a gente acabou de falar. Dentro da periodização, tem períodos que eu quero que o meu aluno aumente a estabilidade, por exemplo, com a carga acima da cabeça. É que, na verdade, esses nomes vieram do inglês, né? Então, Sim. assim, é o agachamento, né? Sim, o squat. Sim, mas o squat. Mas de uma maneira geral, o que eu quero dizer, todos os movimentos que a gente usa a barra olímpica, a gente dentro do cross, a gente acaba chamando de LPO. De LPO. Tá. Só que o LPO em específico são 2 movimentos, a competição. Né? E depois disso, as variações para o treino, né? Certo. Então, voltando lá ao treino do Evolu hoje. Então, tu aqueceu lá com um burpee e um treino de core. Depois a gente faz esse complexo, né? Para melhorar a qualidade do meu clean. E depois a gente tem um treino longo. Então, a parte principal, né, foi o complex. Para tu poder falar da técnica de uma forma mais tranquila com os alunos, é isso? Nesse período a gente enfatiza a parte técnica, né? No caso de hoje, porque nem sempre é um movimento técnico, às vezes é uma combinação onde eu quero que o meu aluno aumente a força. Certo, mas é que eu quero dizer assim, ó, explicando para os nossos ouvintes, não explicando para mim, tá? Que a parte, para mostrar para eles que essa parte técnica é a parte principal, é onde a gente vai ensinar de fato o movimento para eles. É onde a gente vai mostrar a importância de fazer o gesto motor correto. Sim. É onde o professor vai lá na frente, vai mostrar bem certinho, vai fazer as principais correções. Porque durante o odd, né, o famoso odd, quem treina cross tá acostumado, é onde o bicho pega, onde a galera vai gastar caloria, né? Sim. Mas nessa parte principal de hoje, então, tu escolheu um complex, né? Isso. Certo. Uma junção de, acho que se eu não me engano agora, não lembro, a galera fala, quando eu treino com a galera, que eu vou lá no quadro olhar, tá, mas foi tu que montou? Foi, mas eu monto há um tempo atrás, não lembro mais, né? Eu acho que são 3 movimentos, né, que a gente faz em sequência para que a gente melhore a técnica, né? É o clean divididinho. E mais fácil. E daí depois vem o famoso WOD, né? Workout, né? E esse workout, ele tem alguns protocolos. Sim. Tá. Que cada protocolo tem uma característica de que o professor escolhe. Por exemplo, hoje eu quero fazer um treino mais focado em força. Eu quero aumentar um pouco mais a intensidade do treinamento. Então ele escolhe, né, com a nomenclatura do cross, né, gente? Mas também existe isso na musculação. Também existe isso no personal training, né? Só que a gente coloca nomes específicos dentro do cross, certo? Como é que são os nomes desses negócios aí, que eu sempre erro? Os protocolos de treino, né, existem basicamente 3, ou são os 3 mais utilizados, assim, né? Um one-rep, ou seja, dentro de um one-rep eu determino um tempo, 10 minutos, e coloco uma sequência de movimentos. E a pessoa tem que fazer o máximo de repetições ou o máximo de rounds. Por exemplo, 10 abdominais, 10 saltos e 10 flexões. O tempo é 10 minutos. O tempo é 10 minutos. Vai ter 10 minutos para fazer aquilo ali. São 3 movimentos, 10 repetições de cada. Eu vou tentar fazer esse ciclo o máximo de vezes que eu conseguir durante 10 minutos. E para quem que tu indicaria isso, assim? Pra galera, assim, de uma maneira geral, a gente usa esses protocolos em determinadas fases dentro do Evolua, né? Dentro da base de treino, mas... Por exemplo, para a galera que quer fazer em casa, igual a gente também tem um programa de treinamento em casa. Esse protocolo ele é mais usado para a galera que é mais iniciante. Perfeito, era isso. Era essa resposta que eu queria. A galera vai fazer dentro do tempo que ela achar, voltando lá no comecinho, que ela tá preparada para fazer. Fiz um round, vi que eu preciso dar 1 minutinho. Dá 1 minutinho de intervalo, toma uma aguinha, volta, faz mais um e assim vai. E o que vocês percebem aqui no Evolui? Se não percebem, vão começar a perceber. O Edinho monta os treinamentos, ele faz os treinamentos 2 semanas direto, né, Edinho? 1 mês, enfim. E dentro do nosso público, do nosso próprio público, tu vai sabendo, né? Vai chegando aluno novo, a gente tá com uma leva de aluno mais velho, e o Edinho vai montando esses protocolos baseados nisso. Então, E é isso que faz a gente ter muita segurança e um número de volume de, como que eu posso falar? De qualidade muito grande no Evolua, né? Porque tu sabe mexer nesses protocolos. Então, na verdade, ao longo desses 7, 8 anos aí, que também nunca lembro as datas, né, do Evolua, eu testei já várias maneiras de montar esse treinamento em grupo, que é um dos protocolos mais difíceis de fazer, né? Principalmente quando a gente está falando de grande grupo que vai fazer a mesma coisa. Então, dentro disso, hoje, né, até mais uma vez trazendo para o nosso nicho, a galera que assistir e tiver com dúvida, a gente tem todo esse material no MedFit, né, Class, que a galera pode ter acesso a vários protocolos de treino e várias
formas com que a gente vem trazendo. Mas hoje o que eu faço no Evolua? Eu defino o que eu quero para aquele mês, neste mês de agora. Por exemplo, a gente está trabalhando bastante força. Então eu já sei que a valência principal é força. Só que o treino em específico, os exercícios, eu monto de uma semana para outra. Por exemplo, essa semana eu montei para a semana que vem. Semana que vem e assim vai. Por quê? Porque para que eu possa ter esse feedback com os alunos. Entendeu? Então, o que acontece? Eu colho as informações durante a semana de como foi a semana passada. Muito aluno entrando, muito aluno não tão estável, com uma galera já mais avançada. E aí eu vou dosando no quesito técnico. Porque tem muitos movimentos que são muito mais técnicos, que não é nem uma questão de força ou condicionamento. É técnica mesmo. É conhecimento motor mesmo, desenvolvimento motor. Sim. Então a galera não consegue fazer. Então eu vou fazendo assim. Hoje é a maneira com que eu, né, faço. Então nós temos o One Rep, nós temos mais o quê? Voltando. EMOM? O EMOM. No protocolo EMOM a gente dá o tempo e dá o exercício para que ele seja feito dentro desse tempo. Um exemplo. Tem que se matar, fazer um negócio dentro daquele tempo ali. Então, aí também é um protocolo que particularmente eu gosto bastante, porque esse é muito mais fácil de tu errar. Porque tu dá o tempo e tu dá o volume e tu dá a intensidade pro aluno. Sim. Por exemplo, no EMOM de 10 minutos, onde eu vou colocar que tu faça um movimento a cada minuto, né? Uma série a cada minuto de um movimento. Vamos usar... Tipo o circuito que a gente faz em funcional lá. Vamos usar 2 movimentos aqui, para ficar bem fácil pra galera sacar o negócio. Cada minutinho eu vou ter que fazer um exercício. Exatamente. No primeiro minuto eu vou fazer 20 agachamentos livres, o air squat. No segundo minuto eu vou fazer 20 saltos no caixote. Então o que a gente faz? Começou o tempo, então eu tenho 60 segundos para fazer os 20 agachamentos. Eu vou dosar a intensidade. Por quê? Se eu acelerar, por exemplo, para fazer os 20 rapidinho. Eu, aluno ou eu, professor? Eu, aluno. Né? Eu, aluno. Acelerei. Eu, Edinho, vou fazer esse treino hoje. 20 agachamentos eu tenho para fazer em 1 minuto. Eu posso cadenciar e fazer os 20 devagarinho ou num pace que eu consiga completar dentro de 1 minuto. Para não, né, exigir muito condicionamento. Ou eu posso fazer mais rapidinho. Por quê? Com essa sacada, o teu intervalo vai ser sempre o que sobrar dentro daquele minuto. Por exemplo, por isso que eu gosto desse, sabe? Então, tu fez 20 agachamentos em 40 segundos, tu tem 20 segundos pra dar uma respirada. Porque a hora que virar... Como é que tu faz teu EMOM? Tu, Edinho. Tu se mata pra fazer bem rápido, pra descansar mais, tipo eu, assim, ou não? Não, então, depende do movimento. Tem movimentos que eu tenho mais dificuldade, aí eu acelero, porque quanto mais tempo pra descansar, eu consigo me recuperar melhor. Agora tem os movimentos que eu tenho mais facilidade, aí eu cadencio pra economia. Por exemplo, o thruster, né? Pra galera que não, né, tá nos assistindo, mas também não tem muito conhecimento. O thruster é um que eu coloco a barra no ombro, agacho e estendo o braço. Agacho, eu tenho uma dificuldade desgranada nesse movimento. Me exige muito. Ele é sensacional esse movimento, né? É muito completo. Falando em gasto calórico. Ele é sensacional. Em tônus muscular. Só que é um movimento que eu tenho muita dificuldade. Sempre tive. Mas não é só tu, né, Edinho? É um movimento sim, bem... mas tem pessoas que têm mais facilidade. É complexo. Porque tem um condicionamento cardiovascular melhor. Meu condicionamento cardiovascular não é tão bom. Tenho força, é uma das valências que eu tenho, né, mais avançadas, assim, o condicionamento não. Então eu fico dosando. Eu acelero aqui, ali eu alivio. Aqui eu acelero. Hoje, por exemplo, só finalizando o nosso treino hoje, o workout, né, a parte principal, a parte do gasto calórico ali, a parte onde a gente bota a galera pra suar, eram 20 rounds de 3 front squats, 3 agachamentos, 2 burpees de target, né, que faz o burpeezinho e toca na barra lá em cima, lá no alvo, né, e um bar muscle up, que é a escalada na barra lá, um movimento que a galera gosta bastante do cross. 20 rounds. Então é um... E como que é o nome desse protocolo aí? É um for time. Ele é por tempo. Tu vai terminar dentro do tempo que tu conseguir terminar. A gente dá um tempo limite, né? 30 minutos. Ou seja, tem que fazer aquelas 10 lá. Tem que fazer, assim, no caso de hoje, 20, né? Sim, 20. Mas nem todo mundo vai completar. Hoje, uma grande parcela das pessoas que já fizeram não completaram o treino. Então é difícil. Tá difícil, um treino bem intenso. For time, EMOM, Rep. Basicamente esses três, são os 3 protocolos. E o legal é que, por exemplo, o EMOM é o que eu vejo que dá pra trabalhar melhor a intensidade, né? E é o que a galera mais curte fazer. Porque como a gente falou, o cross ele é bacana por esse fator desafiante, né? E a galera gosta de se desafiar. Então eles sabem que aquilo que eu propus no treino tem um sentido. Sim. Né? Lógico. Então eles sabem que eles têm que
no mínimo, chegar o mais perto possível daquilo que eu propus. Sim. Então a galera se puxa um pouco mais e tal. Mas sabe o que eu acho mais legal do Emon? Eu acho assim, ó, que o For Time One Rap é mais fácil de roubar, Sim. tá? Porque assim, tu tá competindo com o outro, então é mais fácil de tu roubar. Mas o Emon, se tu roubar, tu perde. Porque tu Sim. tá competindo contigo mesmo ali, o Emon, sabe? Que é só tem que completar, né? É, porque assim, todo mundo tem que fazer o mesmo número de exercícios no mesmo tempo. Então, Mesmo número de rounds. não tem muito que tu competir ali. É uma competição mais tu contigo. Então eu gosto muito do Emon por causa disso. E segundo, porque eu gosto de fazer bem rápido pra descansar mais. O vadio é uma coisa triste, né? Até nisso gosta mais. E o que eu percebo do cross, que infelizmente os outros profissionais não conseguem enxergar, essa leitura que eu acabei de fazer pra vocês, gente. Eu, como médica e profissional de educação física, eu acabei de fazer uma leitura muito importante em que quem tá fazendo o treino, ele precisa entender sobre aquecimento, parte principal, e depois o relaxamento, né? Depois o esfriamento que a gente chama ali, né? Os exercícios mais leves, onde que a galera se joga mais no chão, fica ali descansando um pouquinho. E tem uma coisa que tá faltando aí, mas que eu sei também que tem no cross. Como é que é a questão cardiovascular do cross? O treinamento? É. Não, então, o bacana do cross, a complexidade tanto de montar treino quanto de treinar, é porque a maioria dos exercícios, eles te trazem esse pré-requisito, né? O condicionamento cardiovascular. Porque são movimentos conjugados, tanto na parte de força, mas a maioria deles são movimentos conjugados, né? E as repetições um pouco mais extensas. Então, exige, né? Um certo recrutamento aí do sistema cardiovascular. Né? Mas hoje, assim, eu posso te dizer um dado, provavelmente já sabe também, né? A gente conversa bastante sobre isso, mas que hoje os atletas mais bem condicionados do mundo, de maneira geral, são os atletas de cross. Até tá rolando a competição, tu sabe, né? O CrossFit Games tá rolando agora. Ai, que legal. Essa semana. Não sabia. Até teve uma brasileira que se machucou, infelizmente, lá. Uma coisa que é muito importante falar, até mesmo para os profissionais da minha área de medicina, é que o que caracteriza um exercício aeróbico não é a modalidade. Não é a bike aeróbica. Sim. É uma corrida aeróbica. O remo aeróbico. Não, o que caracteriza é a intensidade com que tu vai fazer esse esporte, gente. Por quê? Porque é a nível celular que vai ser decidido isso. Quando a mitocôndria entra no jogo e tem que fazer respiração celular, vira um exercício aeróbico. Porque ela precisa do oxigênio. Sim. Aeróbico é utilização de oxigênio para o exercício. E assim, o que a gente percebe? Percebe não, né? A própria literatura diz. Depois de 2 minutos, a predominância é aeróbica. Por exemplo, tem treinos de corrida que a predominância é glicogênio. Exatamente. É um tirinho de 100. Que o sistema o oxigênio nem chega perto na jogada. Nem cheira ali na mitocôndria. Então é importante vocês saberem disso. Não é o esporte que determina se é cardiovascular ou não. É o modo com que você pratica este esporte. Né? Eu lembro que na faculdade tinha um termo que era bastante usado, que eu nem sei, né? Porque já faz algum tempo que eu fiz essa matéria, que era fisiologia, mas tinha um termo que era utilizado para a gente diferenciar ou denominar o esporte aeróbico, esporte anaeróbico. Anaeróbio lático, alático e... mas de uma maneira geral, né? As duas divisões, assim, né? Mais amplas. Mas era o esporte cíclico, aquele que tem um gesto motor cíclico repetitivo, né? Que, né, não sei se chega a ser errado ou não, mas é um termo que... que faz sentido, porque passa de 2 minutos, né? Não, mas nem sempre. É isso que eu quero dizer, nem por sempre exemplo. A corrida, né? A corrida, a bicicleta, a natação, o gesto motor é sempre o mesmo. Mas depende em qual fase do treinamento, às vezes a via metabólica nem sempre vai ser... É que nós, como profissionais de educação física, fica mais fácil a gente orientar um exercício cíclico para ser considerado aeróbico. Porque quando a gente orienta um exercício de força para caracterizar aeróbico, é mais difícil, né? Até mesmo a pessoa executar, né? Exatamente, é mais difícil, porque ela acaba errando, né? Controlar a frequência, né? Tem que manter a frequência ali e tal, na determinada zona. Certo, gente? Esse negócio de aeróbico é muito importante. Eu bato bastante nessa tecla. Eu gostaria muito que vocês começassem a entender isso. O modo com que a gente faz o exercício é mais importante do que qual exercício nós estamos fazendo. Sim. Tá? E uma outra coisa também que é um assunto polêmico dentro do cross, tá? Manda! Não só dentro do cross, mas dentro dos esportes em geral, que é uma dúvida de muitos pacientes meus, que eles vêm com essa pegada. Doutora, eu tenho medo de fazer exercício, né? Tenho medo de fazer o cross, porque eu tenho medo de machucar a coluna.
tá? Daí, esse paciente me falou isso, eu virei pra ele, até vou fazer uma publicação sobre isso. Olhei pra ele e fiz assim, olha como é que tu tá sentado. Daí ele, isso que tu tá fazendo com a tua coluna tá lesionando muito mais a tua coluna do que o exercício físico, certo? E quando se trata de cross, o que tu não faria que poderia lesionar a coluna e o que tu faria pra tratar a coluna? Conta aí pra mim. Na verdade, assim, dentro do Evolu a gente recebe vários tipos de aluno, né? Desde o sedentário, desde o cara que é extremamente condicionado e pessoas também que já passaram por uma recuperação ou estão passando por um processo, né, de uma lesão musculoesquelética aí, né? Coluna é o mais comum. Galera com dor nas costas, que já chega assim, né? E aí, como tu falou, chega com esse receio. Já tenho esse problema nas costas. Então, primeiro de tudo que a gente bloqueia, que a gente tira do treino, a gente adapta, né, para esse aluno. Cheguei com dor nas costas, ou tenho medo, ou já tive um problema. A gente tira os exercícios que fazem essa pressão axial, assim, né, essa carga, por exemplo, nas costas, né, os agachamentos. Então, isso tu não faria no primeiro momento? Não faria no primeiro momento. E os movimentos de fortalecimento que a gente usa para, né, um dia a gente conseguir agachar, né, com a carga nas costas, por exemplo, com esse aluno, são os movimentos de fortalecimento abdominal, de core, né? Fortalecendo a região de core, a gente consegue melhorar a postura e já, né, fazer essa cinta aí biológica que ela exerce o seu papel como deve exercer. Fortalecer o enfraquecido, alongar o encurtado. Isso. Né? Então, exatamente. isso é muito E aí e também, óbvio, os próprios exercícios abdominais, né? Tem alguns que a gente também acaba tirando fora, por exemplo, as canoas, né, com a amplitude normal de movimento. Perfeito isso, muito bom esse negócio da canoa, Edinho. É um dos movimentos mais eficazes que tem para fortalecimento, assim, ao meu ver, no cotidiano aí prático. Porém, a galera que não tem um tônus muscular da região abdominal, assim, que não tem o mínimo do mínimo, se fazer com amplitude total, que é pernas e braços estendidos, uma canoa mesmo, né, acaba prejudicando ainda mais o problema que ela já tem. Então, que vai doer a coluna, né? Claro, é lógico, né, que a gente não tem um graveto aqui, já ia trazer um bambu aqui, a gente já ia mostrar isso aí. Gente, mas assim, ó, vamos lá, vamos pensar. Quando a gente faz um bíceps, a gente, depois do exercício de bíceps, dói ou não dói o bíceps? Sim. Dói. Quando a gente faz um movimento que a gente utiliza a musculatura dorsal, dói ou não dói o dorso? Dói. Só que quando se trata de coluna, a pessoa tem medo. Ela acha que não pode doer o músculo da coluna. Porque a galera confunde muito também a região, ali nos músculos intercostais aqui, na parte lombar, na região lombar, com a dor óssea, a dor discal ali. Tu entendeu? Exatamente. A galera confunde, sentir uma dor na região lombar, mas às vezes é muscular. Na maioria das vezes, né? Não é aquela dor que irradia, que pinça, que tal. Então a galera acaba botando tudo no mesmo balaio e é dor nas costas, né? Exatamente. Então você entendeu isso? Existe uma dor lombar, que é uma dor mais associada à lesão, porque ela tá lá associada com a coluna, tá associada com o nervo, mas existe a dor, a lombalgia, que tá associada ao músculo, que isso faz parte do movimento, faz parte do exercício. Mas eu gostaria de dar minha contribuição daquilo que eu não faria com um aluno, tá? Como médica e como paciente também, porque eu tenho, né, hernia de disco e eu treino cross. Então, quando vem um paciente lá meu fala assim, mas eu tenho hernia de disco, eu falo, eu também. Eles ficam, mas o que eu não faço? Eu não salto no caixote. Sim. Tá? Então, eu tento evitar esses impactos mais abruptos. Por quê? Porque comprime, né? Eu vou apertar aqui a espuminha aqui para deixar o nosso produtor louco. Mas a nossa hérnia, tá? Na verdade a hérnia é porque escapa, né? Mas o nosso disco, ele é molinho, tá? Então, se a gente já tá com ele com facilidade, colocando ele para fora para ele tocar no nervo... Sem fazer nada, né? Sem fazer nada, daí tu vai lá e vai fazer um impacto muito grande... Essa pressão axial, né? Não faço. Então, nesse eu não faria também a corrida, né? Então, tem muita gente, nem falando do cross, porque também tem corrida no cross, mas corrida não é indicado para quem tem hérnia de disco, tá? Então, esse caso, eu sempre falo, o que eu não faria no cross se tu tem uma hérnia de disco neste primeiro momento, se ela tá um pouco agudizada? Os caixotes. Outra coisa,
quando a gente tá pendurado lá nas barras, né? Então a gente fica lá pendurado na barra, soltar de qualquer jeito. O impacto de maneira geral. O impacto de maneira geral. A corda, nem tanto. Talvez a quantidade de repetições. Sim, sim. Mas como a corda é um impacto pequenininho, depende de como vai ter Sai essa do dor. chão centímetros, né? E é interessante que as pessoas elas têm mais medo do peso pesado, né? De fazer, por exemplo, um agachamento terra, do que do próprio caixote. Mas eu posso dizer com segurança pra vocês. O caixote, ele é mais lesivo do que um agachamento, por exemplo. Sim, sim, o impacto, né? Como a gente falou, o impacto de maneira geral. Mas tu sabes que o caixote mesmo, porque assim, tem muita gente que treina conosco, que tem, né? Vou chamar de problema, porque até isso que eu ia falar, a maioria das pessoas às vezes nem tem diagnosticado, né? Só tem dor, tem o hérnia. Sim. Né? Fez um exame clínico lá, às vezes nem de imagem foi, o médico desconfia disso, falou pra ela numa conversa e a pessoa já se autodiagnosticou com hérnia, né? Mas é joelho também. A galera chega, machuquei no futebol, tenho joelho, meu joelho, tenho o joelho estourado, rompi o... Então a gente já tira os movimentos que tem mais impacto, principalmente o caixote. A gente faz o step up, né, que é a subidinha, como se fosse uma subidinha numa escada. Pega o caixote menor, a pessoa sobe e desce, caminhando, né? E o detalhe, lesiona mais a descida do que a Sim, subida. se saltar, né? Eu subi, mas voltei saltando. Subir a escada é muito mais seguro e muito melhor do que descer, tá? Esse negócio de todo pra baixo, todo santo ajuda, não é bem assim, né? Porque quando a gente tá descendo, a gente tá segurando muito mais peso do que quando a gente tá subindo, tá, gente? Sim. E o nosso joelho tem que trabalhar muito. Então, temos que tomar cuidado em relação ao caixote, tá? Sou bem chata em relação ao caixote, eu vivo falando isso. Então, pacientes obesos têm que tomar cuidado com o caixote. Dores na coluna, tem que tomar cuidado com o caixote. Pessoas que têm medo de altura, tem que tomar cuidado com o caixote. Por quê? Porque trava, né? Então, às vezes trava, pode bater a canela, pode cair, pode ter algum... O caixote é o famoso tira da canela. Ele raspa a canela, a galera pula, pô, escapa o pezinho. Nossa, eu já machuquei no caixote. Deus que me livre, mas olha que Já. Tira uma lasca de couro da canela. Hein? Paramos de falar de cross pra gente ir finalizando games. Tá? O que tu tá mais, assim, esperando do Games esse ano? Como é que tá, assim, as inscrições, os alunos estão empenhados? Como é que tá aí o negócio? Cara, vai ser muito legal, né? Tô com uma... Eu arrisco a dizer, a gente já fez games muito grandes, assim, né? Mas eu arrisco a dizer que esse vai ser a melhor edição de todos. Ai, por quê? Dá um spoiler aí. Porque a gente vai ter uma estrutura melhor. Tá. Né? A gente vai ter... Não gosto de dar spoiler. Não, tem que dar spoiler. Não gosto porque são coisas que a gente vem batalhando já há alguns meses e eu quero que a galera chegue lá e opa, que legal que tem isso, tem aquilo. Sem contar pra ninguém querer roubar o nosso Exato, spoiler, a né? A galera já costuma copiar bastante, né? Então... Mas graças a Deus a gente faz e eles copiam depois, né? Mas não tem problema também. Uma vez eu não lembro quem me falou, eu li, sei lá, que se estão te copiando é porque tu tá na frente. E eu uso isso como lema de vida, né? Mas o Games vai ser muito legal, assim. A gente vai ter uma estrutura de comida, de bebida. Tá, se eu quiser levar minhas crianças pra lá, daí? Pode levar. Vai ter coisinha pra criança? Levar, vai ter coisinha pra criança lá. Tá. Vai ter uma segurança reforçada. A gente vai conseguir, vou dar um spoiler, hein? A gente vai bloquear a rua. A gente vai fechar a rua no Evolua. Então não vai ter trânsito de carro ali. Então, de quem foi essa ideia maravilhosa? Pra galera que está nos assistindo, chegue cedo para achar estacionamento ao redor do Evolua ali, porque a gente vai estar com a rua da frente ali, a parte principal bloqueada, para que a gente possa transitar, principalmente as crianças. A gente sempre pensa nos nossos alunos. A gente tem Beleza, estrutura top. A estrutura vai ser muito legal. E as baterias? Então, as baterias, a gente está encerrando as inscrições agora, Quanto tempo de bateria? A bateria vai durar entre 8 e 10 minutos cada bateria. Beleza. Né? E daí, assim, ganhamos um monte de prêmio aí dos nossos patrocinadores. Sim. É isso? Não, aí, patrocinadores tops a gente conseguiu esse ano. Sem dúvida nenhuma. Nem vou citar agora, até tá rolando no vídeo ali, mas eu sempre esqueço. Ó, gente, patrocinador top aqui, dos nomes. tá? A gente tem mais os apoiadores também. Então, todas as baterias são premiadas, né? Isso é fato. Desde o primeiro Evolua sempre foi assim. Só que a gente vem melhorando a premiação. Tá. A galera que já competiu em competições externas aí sabe que o prêmio do primeiro e segundo lugar é metade da metade do que a gente usa como prêmio no Evolua Games. Gente, e é verdade, hein? É fato, tá? As pessoas pagam caríssimo nas competições,
Claro, porque tem que pagar mesmo, Claro, a competição é uma estrutura, é um uma evento. estrutura, é um gasto, né? Sim, sim. E é legal, Sim. muito legal participar, tem um gasto enorme, mas é muito legal ganhar presente. Sim, e a gente premia todas as baterias, né? A gente tem em média 12, 15 baterias por evento e a gente premia todas elas, né? Todos os vencedores de bateria. E esse ano, né? Alguns já sabem, outros não. A gente começa a divulgar agora na próxima semana. A gente vai ter o Não sei. Championship LPO. Então, dentro do Evolua Games, a gente vai ter uma é? competição de LPO. Veja só você. Mas daí vai poder de cores diferentes de handcuff ou não? gente Ou é tem- dentro da própria Não, categoria? a gente vai usar, né, a classificação oficial, que é a categoria de peso. Tá. A gente vai ter as determinações de peso, de tanto a tanto, de tanto a tanto, e daí tu se inscreve dentro da categoria de peso. Legal. Né? E daí vai ter prêmio pra aquilo ali Vai também. ter prêmio também, como de Beleza. costume, sempre vai ter E prêmio. vai rolar aquelas besteirinhas que eu fazia, porque assim, as últimas edições eu tava grávida, né? Que coisa, né? E essa não, então eu vou poder estar lá no meio de todo mundo enchendo o saco. E uma vez eu fazia umas competições ali no meio, e pedia pros maridos e filhos, às vezes, sim. ir lá. Vamos ter isso aí também, né? Vamos. Na hora a gente vai, na verdade, a gente, a próxima semana agora faz a finalização Tá. da agenda. Só pra bater- galera saber que a gente vai. bateria. A gente vai também mais ou menos determinar a ordem das baterias, porque tem pessoas que realmente têm compromisso. Ah, eu não posso ficar até o final da tarde. Infelizmente, porque vai perder. A gente vai ter uma estrutura bacana. A ideia é ir noite adentro, assim. Vai ter DJ? Vai ter o DJ Mike, né? Que tá DJ sempre Mike. presente nos eventos Evolua aí, né? O nosso DJ Mike, parceiraço. ele é o... Gente, pra vocês entenderem, ele é o supra-sumo de DJs Ele hoje é em o dia cara. aqui na região. Tanto é que hoje a agenda dele é para daqui a um ano. Sim. E ele tá sempre conosco aí. Mike, aquele abraço, meu querido. Então é o seguinte, vai ter bastante coisa e a gente com certeza vai bolar essas brincadeiras aí para entreter, né, não só os alunos Evolua, como a família, né? É um evento para família, ou melhor, o Evolua é uma família e a gente quer. Para de Tô bater batendo a- nesse microfone! Tira a mão, rapaz! O nosso produtor ali é fera, ele Não, olha, produtor. além de ficar fazendo. Não, e fica batendo o tempo Fakezinho. inteiro nisso aí, cara. Mas é isso aí. Mas olha menino. só, a equipe Nova Era vai estar lá filmando ao vivo, Vai. batendo foto. A gente vai ter um fotógrafo especialista em cross, Hum. né? Ele vai estar aí fazendo umas fotos para pegar os melhores momentos. Porque o que eu falo pra galera que bate foto? Tu pode ser o melhor fotógrafo, só que o cross, ele é específico. Por quê? Se tu não conhecer aonde começa e aonde termina o movimento, tu não sabe em que momento vai sair a melhor foto. Sabe? E esse cara tá nas melhores competições. E a galera da Nova Era também, que os caras são fenomenais, vai estar fazendo vídeo, foto. Então a gente vai ter duas equipes, né, que vai nos auxiliar. Eu vou dar um spoiler aqui, que esse patrocinador é bacana. Epa! Eu sou obrigado a falar sobre isso. Que eu acho que poucos eventos que eu fui até hoje, já fui em evento fora do estado e tudo, eu vi esse tipo de estrutura. A gente vai ter uma unidade móvel, uma UTI móvel, ou para os mais leigos, uma ambulância. Sério? disponível. Não vamos usá-la, se Deus quiser, Amém. né? Que a gente sempre procura um nível de segurança, mas a galera da LAN, né, ambulâncias vai estar lá Que presente. massa, cara. Tá vendo? Que Novidade. segurança, né, Segurança. gente? A gente falou bastante aqui sobre acidentes que acontecem em todas as competições. Fatalidades, né? Mas uma coisa é muito importante. Saber já se antecipar ao Sim. acidente, né? Saber que junto a gente vai ter essa equipe da LAN Sim. cuidando ali dos nossos alunos. Muito legal. Muito E é show. isso aí, isso é um spoiler bacana. Super spoiler. Super. Patrocinador bom, forte, Muito junto bacana. aí com a gente. Acho que é Luciano, né, o nome, né? Não vou lembrar, mas acho que é, da LAN Ambulâncias. Um abraço pra galera lá que nos ajudou, nos apoiou. Certinho, Edinho. Então, por hoje é só. É só. Vai cuidar dos teus filhos, que tu tem bastante filho pra cuidar, É, né? tá? Vai cuidar, que Hoje tem é bastante sexta, coisa né? pra Hoje é fazer. dia de loucura, né? Balada e... Ah, é. Hoje a vida é uma loucura. Então Vamos tá. espalhar os filhos por aí e a gente vai pra frente, tá? Gente, muito obrigada por ficar com a gente aqui até agora, né? Escutando a gente falar sobre cross, enfim. Espero encontrá-los aí no Evolua Games. Espero vê-los aí competindo pra caramba, né? Vou ser Convida todo interrompida mundo. agora. Convida todo mundo, né? Eu tô Tu convidando. não precisa ser aluno. Eu não sei Tu não se tu precisa tá ser- ouvindo, eu tô Ah, isso que eu ia fazendo o falar. convite, né? Ah, Eu tô fazendo o convite agora e Então daí vai tu lá. não, agora essa não mesa quero ficou mais. boa, né? A gente ficou bem perto um Ai, do outro, não, né? credo. Vai, Hã? fala agora. Galera, um abraço, até a próxima. Agora convida as pessoas. Não vou convidar mais Tu me ninguém. interrompeu, agora convida. Tá, galera, tu é aluno Evolua? Tu não é aluno Evolua? Não interessa, vai ter uma estrutura, quer ir lá ver, quer ir lá conhecer a estrutura Evolua e toda a estrutura do evento, saber o que é o Evolua Games,
né? Eu acho que esse ano vai ter uns 100 alunos aí participando. Oh. Se não chegar a isso, dá quase. Mas enfim, vai lá ver, tu treina em outro lugar, não tem problema, será muito bem recebido. Tu que é aluno Evolua, leva o pai, a mãe, o tio, o filho, o cachorro, leva todo mundo pra ver tu se ferrando, tá bom? Nossa, que então, convite maravilhoso. um abraço, galera, e Beijo até a pra próxima. vocês, tchau, tchau.